Uma história de Albert Camus, A Mulher Adúltera. Uma mosca magra que estava zumbindo ao redor do ônibus há algum tempo, mesmo com as janelas fechadas. Chegou e passou sem barulho incomum, com um voo exausto. Janine perdeu a bola de vista e então a viu cair na mão imóvel do marido. Estava frio. A mosca estremeceu com o vento carregado de areia que rangia contra o vidro a cada rajada. Na penumbra da manhã de inverno, o veículo rolava, balançava e avançava, com grande dificuldade, com um barulho alto de eixos e chapas de metal. Janine olhou para o marido, com seus longos cabelos grisalhos caindo sobre uma testa baixa, seu nariz largo, sua boca irregular. Marcel tinha a aparência de um fauno desdenhoso. Em cada buraco na estrada, ela o sentia pulando ao seu lado. Então ele deixava seu tronco pesado cair sobre suas pernas abertas, novamente permanecia inerte, com um olhar fixo e ausente. Apenas suas mãos grossas e sem pelos, ainda mais curtas por causa da flanela cinza que cobria as mangas e os pulsos da camisa, pareciam estar em ação. Eles seguravam uma pequena mala de lona colocada entre os joelhos, com tanta força que não pareciam notar o caminho hesitante da mosca. De repente, o uivo do vento foi ouvido claramente, e a névoa mineral ao redor do ônibus ficou ainda mais espessa. A areia agora caía aos punhados nas janelas, como se fosse jogada por mãos invisíveis. A mosca bateu uma asa fria, agachou-se sobre as pernas e levantou o voo. O ônibus diminuiu a velocidade, dando a impressão de que estava prestes a parar. Então o vento pareceu acalmar, a névoa se dissipou um pouco, o veículo recuperou a velocidade. Buracos de luz se abriram na paisagem coberta de poeira. 2 ou 3 palmeiras magras esbranquiçadas, que pareciam esculpidas em metal, apareceram no vidro, depois desapareceram instantaneamente. Que país? Disse Marcel. Que país? O ônibus estava cheio de árabes fingindo dormir, enterrados em suas digelabas. Alguns tinham os pés enfiados sob o assento e balançavam mais que os outros com o movimento do veículo. Seu silêncio, sua impassibilidade, acabaram sendo ameaçadores para Janine. Parecia-lhe que estava viajando com aquela escolta silenciosa há dias. O ônibus, no entanto, havia partido da estação ferroviária ao amanhecer. Estava se movendo há 2 horas na manhã fria por um terreno pedregoso e desolado, que, pelo menos a princípio, se estendia em linhas retas em direção a horizontes avermelhados. Mas o vento aumentou e lentamente engoliu a imensa planície. Daquele momento em diante, os viajantes não conseguiram ver mais nada. Eles se calaram um após o outro, para navegar em silêncio por uma espécie de noite branca, ocasionalmente enxugando os lábios e os olhos, irritados com a areia que se infiltrava no carro. Janine! O grito do marido assustou. Janine! Ela pensou mais uma vez em quão ridículo era aquele nome, grande e forte, assim como ela. Marcel queria saber onde estava o estojo de amostra. Ela explorou o espaço vazio sob o assento com o pé, encontrou um objeto e deduziu que era a pasta. Na verdade, ele não conseguia se abaixar sem sufocar um pouco. Porém, na escola ela foi a primeira na ginástica e seus pulmões eram inesgotáveis. Isso foi há tanto tempo? 25 anos. Mas 25 anos não eram nada, porque lhe parecia que era ontem que ela ainda hesitava entre uma vida livre e o casamento. Também era ontem que ela pensava com angústia no dia em que poderia envelhecer sozinha. Ela não estava sozinha, e aquele estudante de direito que nunca quis deixá-la, agora estava ao seu lado. Ela acabou aceitando, mesmo ele sendo um pouco baixo, e apesar de ela não gostar particularmente de sua risada curta e ansiosa, ou de seus olhos pretos esbugalhados. Mas ele gostava do entusiasmo,
deles pela vida, algo que ele compartilhava com os franceses naquele país. Ele também gostava de sua aparência lamentável quando os eventos ou os homens não correspondiam às suas expectativas. Acima de tudo, ela gostava de ser amada e ele a cobria de atenção. Ao fazê-la sentir tantas vezes que existia para ele, ele a fez realmente existir. Não, eu não estava sozinho. O ônibus passou por obstáculos invisíveis com buzinas altas. Entretanto, ninguém no carro se moveu. De repente, Janine sentiu que alguém a observava e se virou para o assento ao lado dela, do outro lado do corredor. O homem não era árabe e ele ficou surpreso por não tê-lo notado a princípio. Ele usava o uniforme das unidades francesas do Saara, um boné de pano marrom sobre um rosto longo, pontudo e envelhecido, semelhante ao de um chacal. Ele a examinou com seus olhos claros fixamente, como uma espécie de cansaço. De repente ela corou e se virou para o marido, que ainda estava olhando para a frente, para a névoa, para o vento. Ele se enrolou em seu casaco, mas ele ainda viu o soldado francês alto e magro, tão magro em sua túnica justa que parecia ser feito de algum material seco e friável, uma mistura de areia e ossos. Foi então que ela viu as mãos finas e os rostos queimados de sol dos árabes à sua frente. Percebeu que eles pareciam à vontade, apesar das roupas largas, naqueles assentos onde ela e o marido mal conseguiam caber. Ele juntou as pontas do casaco perto do corpo. No entanto, ela não era tão gorda, mas sim grande e cheia, carnal e até desejável. Ela podia ver isso claramente no olhar dos homens, com seu rosto um tanto infantil, seus olhos frescos e claros, em contraste com aquele corpo grande que ela sabia ser quente e relaxante. Não, nada aconteceu como ela imaginou. Ela protestou quando Marcel quis que ela o acompanhasse em sua excursão. Ele já vinha pensando naquela viagem há algum tempo, exatamente desde o fim da guerra, a partir do momento em que os negócios voltaram ao normal. Antes da guerra, quando abandonou os estudos de direito, o pequeno negócio têxtil que seus pais lhe passaram os ajudou a viver mais ou menos bem. Os anos da juventude podem ser felizes, no litoral. Mas ele não gostava muito de esforço físico e logo parou de levá-la às praias. Eles só saíram da cidade no veículo utilitário para um passeio de domingo. No resto do tempo, ele preferia sua loja de tecidos multicoloridos à sombra das arcadas daquele bairro meio indígena, meio europeu. Eles moravam acima da loja, em 3 cômodos decorados com tapeçarias árabes e móveis barbes. Eles não tiveram filhos. Os anos se passaram naquela escuridão que mantinham com as janelas entreabertas. Durante o verão, as praias, as caminhadas, o próprio céu pareciam distantes. Exceto negócios, nada parecia interessar Marcel. Ela achava que tinha descoberto que sua verdadeira paixão era o dinheiro e não gostava disso, sem realmente saber o porquê. Afinal, era para o benefício dela. Ele não era ganancioso. Pelo contrário, ele era generoso, especialmente com ela. Se alguma coisa acontecer comigo, ele disse, você estará coberto. E de fato era necessário ser protegido da necessidade. Mas onde encontrar abrigo do resto, daqueles que não eram as necessidades mais simples? Era isso que ela sentia confusamente de vez em quando. Enquanto isso, ela ajudava Marcel com as contas e às vezes o substituía na loja. A parte mais difícil foi o verão, quando o calor acabou com até mesmo a suave sensação do tédio. De repente, no meio do verão, houve guerra. Marcel foi mobilizado e depois declarado inapto. Houve escassez de tecidos, os negócios pararam, as ruas estavam desertas e quentes. A partir de agora, se algo acontecesse, ela não estaria mais coberta. Foi por isso que, assim que os tecidos voltaram ao mercado,
Marcel teve a ideia de viajar para as aldeias do Planalto e do Sul para evitar intermediários e vender diretamente aos comerciantes árabes. Ele queria levá-la com ele. Ela sabia que a comunicação era difícil, estava respirando mal, teria preferido esperar por ele. Mas ele era teimoso e ela concordou porque recusar exigiria muita energia. Era ali que eles estavam agora e, na verdade, nada se parecia com o que eles tinham imaginado. Eu tinha medo do calor, dos enxames de moscas, dos hotéis gordurosos cheios de cheiro de anis. Eu não tinha pensado no frio, no vento cortante, naqueles desertos quase polares cheios de morenas de seixos. Eu também sonhei com palmeiras e areia fina. Agora eu vi o deserto, não era nada disso, mas apenas pedra, pedra por toda parte. No céu, onde apenas o pó de pedra ainda reinava, fresco e frio, como na terra, onde apenas ervas secas cresciam entre as pedras. O ônibus parou abruptamente. De repente, o motorista deixou escapar algumas palavras na língua que ela tinha ouvido a vida toda, sem nunca entender. O que está acontecendo? Marcel perguntou. O motorista, dessa vez em francês, disse que o carburador devia estar entupido com areia e Marcel xingou o país mais uma vez. Que país! O motorista riu, mostrando todos os dentes, garantiu que não era nada, que limparia o carburador, depois iriam embora. Ele abriu a porta e imediatamente o vento gelado entrou no carro, perfurando seus rostos com 1000 grãos de areia. Todos os árabes enterraram os narizes em suas digelabas e curvaram seus corpos. Fecha a porta! Marcel gritou. O motorista riu enquanto se virava para a porta. Ele calmamente pegou algumas ferramentas debaixo do painel. Então, minúsculo na névoa, desapareceu de volta pela frente, sem fechar a porta. Marcel suspirou. Você pode ter certeza de que ele nunca viu uma locomotiva na vida. É a mesma coisa, disse Janine. De repente, ele se assustou. No aterro bem próximo ao ônibus, algumas formas, envoltas em cobertores, permaneciam imóveis. Atrás de uma parede de véus, apenas seus olhos eram visíveis, sob o capuz de sua digelaba. Mudos, surgindo não se sabe de onde, contemplavam os viajantes. Pastores, disse Marcel. Dentro do carro, o silêncio era completo. Com a cabeça baixa, todos os passageiros pareciam ouvir a voz do vento soprando livremente sobre aquelas colinas sem fim. De repente, Janine ficou surpresa com a quase completa ausência de bagagem. Na estação ferroviária, o motorista colocou seu baú e alguns fardos no teto. Nas redes dentro do carro havia apenas bengalas retorcidas e mochilas frouxas. Aparentemente, todas aquelas pessoas do sul estavam viajando de mãos vazias. Mas o motorista voltou sempre alerta. Ele também cobriu o rosto e apenas seus olhos sorriam acima dos lenços. Ele anunciou que eles estavam indo embora. Ele fechou a porta, o vento parou e a chuva de areia nas janelas pôde ser ouvida com mais clareza. O motor tossiu, depois morreu. Por fim ele começou a virar, depois de uma longa demora para dar a partida, e o motorista o fez gemer com grandes aceleradas. O ônibus arrancou com um forte empurrão. Uma mão se ergueu da massa irregular dos pastores, ainda imóveis, então desapareceu na névoa atrás deles. Quase que imediatamente o veículo começou a chacoalhar pela estrada, piorando cada vez mais as condições. Abalados, os árabes balançavam incessantemente. No entanto, Janine sentiu o sono tomando conta dela quando uma caixinha amarela cheia de doces apareceu na sua frente. O soldado chacal sorriu para ela. Ela hesitou, serviu-se de um pouco de água e disse obrigada. O chacal colocou a caixa no bolso e engoliu o sorriso.
Agora ele olhava para a estrada à sua frente. Janine se virou para Marcel, viu apenas a parte sólida de sua nuca. Através do vidro, ele observou a névoa mais densa subindo dos aterros instáveis. Eles estavam dirigindo há horas. O cansaço havia apagado todos os sinais de vida no carro, quando gritos ecoaram do lado de fora. Crianças em djellabas, girando como peões, pulando e batendo palmas, corriam ao redor do veículo. Agora eles estavam descendo uma longa rua, ladeada por prédios baixos. Entrou no oásis. O vento continuou a soprar, mas as paredes impediram que as partículas de areia obstruíssem a luz. No entanto, o céu permaneceu nublado. Em meio a gritos e um forte guincho de freios, o ônibus parou ao lado das arcadas de adobe de um hotel com janelas sujas. Janine saiu e, quando chegou à rua, sentiu-se vacilar. Ela notou um gracioso minarete amarelo acima das casas. À sua esquerda, as primeiras palmeiras do oásis já eram visíveis e ela gostaria de ir até elas. Mas mesmo sendo meio-dia, o frio era cortante e o vento a fazia tremer. Ela se virou para Marcel e viu o primeiro soldado que vinha em sua direção. Ela estava esperando seu sorriso ou sua saudação. Ele passou por ela sem olhar para ela e desapareceu. Quanto a Marcel, ele estava ocupado baixando o baú com os tecidos, um baú preto içado para o teto da carruagem. Não seria fácil. O motorista era o único a cuidar da bagagem, já havia se levantado, em pé no teto, para falar com o círculo de djellabas que se reunia ao redor do ônibus. Cercada por rostos que pareciam esculpidos em osso e couro, cercada por gritos guturais, Janine, de repente, se sentiu cansada. Vou entrar, disse ela a Marcel, que começava a questionar o motorista com impaciência. Ele entrou no hotel. O chefe, um francês magro e taciturno, dirigiu-se a ela. Ele a conduziu ao primeiro andar, a uma galeria com vista para a rua, a um quarto que continha apenas uma cama de ferro, uma cadeira envernizada de branco, um guarda-roupa sem cortinas, e atrás de uma tela de vime, um banheiro com uma pia coberta de pó fino de areia. Quando o chefe fechou a porta, Janine sentiu o frio vindo das paredes nuas e caiadas. Ela não sabia onde deixar sua bolsa, nem onde se acomodar. Você tinha que se deitar ou levantar. Em ambos os casos, você tremia. Ela estava parada com a bolsa pendurada no braço, olhando para uma espécie de claraboia que se abria para o céu, perto do teto. Ela tinha esperanças, mas não sabia o que. Ela só sentia sua solidão, o frio que a penetrava e um peso maior no lugar do seu coração. E estava realmente sonhando, quase surda aos ruídos que subiam da rua com fragmentos da voz de Marcel, mas consciente, ao contrário, daquele som de rio que vinha de claraboia e que o vento fazia subir nas palmeiras, tão próximas agora, parecia-lhe. Então, aparentemente, o vento pareceu aumentar, e o suave murmúrio das águas se tornou um assovio das ondas. Ela imaginou um mar de palmeiras retas e flexíveis atrás dos muros, agitando-se em meio à tempestade. Nada parecia o que ela esperava, mas aquelas ondas invisíveis refrescaram seus olhos cansados. Ficou desanimada, com os braços caídos, ligeiramente curvados, enquanto o frio subia por suas pernas rígidas. Sonhava com as palmeiras retas e flexíveis, com a menina que ela tinha sido. Depois de limpar, eles desceram para a sala de jantar. Camelos e palmeiras estavam pintados nas paredes nuas, submersos em um tom rosa e violeta. As janelas em arco deixam entrar uma luz lenta. Marcel perguntou ao dono do hotel sobre os comerciantes árabes. Mais tarde, um velho árabe usando uma condecoração militar em sua jaqueta o serviu.
Marcel ficou preocupado e partiu seu pão. Ele não deixou sua esposa beber água. Não é fervido. Beba um pouco de vinho. Ela não gostou disso. O vinho a deixou tonta. Depois havia carne de porco no menu. O Alcorão proíbe isso, mas o Alcorão não sabia que carne de porco bem cozida não transmite doenças. Nós sabíamos cozinhar. O que você está pensando? Janine não estava pensando em nada, ou talvez estivesse pensando naquela vitória dos cozinheiros sobre os profetas. Mas ele tinha que se apressar. Eles partiram na manhã seguinte, ainda mais para o sul. Tinham que visitar todos os comerciantes importantes à tarde. Marcel pediu ao velho árabe que trouxesse o café. Ele assentiu, sem sorrir, e saiu com passos curtos. Calmamente pela manhã e não muito rápido à tarde, disse Marcel, rindo. No entanto, o café finalmente chegou. Eles mal tiveram tempo de engolir, saíram para a rua, empoeirada e fria. Marcel chamou um jovem árabe para ajudá-lo a carregar o baú, mas contestou a recompensa por princípio. Sua opinião, que ele mais uma vez transmitiu a Janine, baseava-se de fato no obscuro axioma de que eles sempre começavam pedindo o dobro para ganhar um quarto. Janine seguiu os dois carregadores com relutância. Ela vestia um vestido de lã por baixo do casaco pesado e preferia se sentir menos volumosa. A carne de porco, embora bem cozida, e o pouco vinho que ela havia bebido também a deixaram grávida. Eles caminharam por um pequeno jardim público plantado com árvores empoeiradas. Os árabes que passavam por eles se afastavam, aparentemente sem notá-los, levantando as saias de suas bijalebas na frente deles. Mesmo quando estavam vestidos com trapos, ela via neles um ar orgulhoso que os árabes de sua cidade não tinham. Janine seguiu o porta-malas enquanto ele abria caminho pela multidão. Passaram por baixo de um portão no muro de terra ocre, chegando a uma pequena praça plantada com as mesmas árvores minerais e cercada ao fundo, na sua parte mais larga, por arcadas e lojas. Mas eles pararam na mesma praça, em frente a um pequeno prédio azul caiado, em formato de concha. Dentro do quarto individual, iluminado apenas pela luz que entrava pela porta, estava um velho árabe de bigode branco, atrás de um balcão de madeira brilhante. Ela estava servindo chá, levantando e abaixando o bule sobre 3 pequenos copos multicoloridos. O aroma fresco do chá de menta saudou Marcel e Janine da porta antes que eles pudessem distinguir qualquer outra coisa na luz fraca do armazém. Mal passando pela entrada com suas guirlandas estranhas de bules e bandejas de lata misturados com catracas de cartão postal, Marcel se viu encostado no balcão. Janine estava parada na porta. Ele deu um pequeno passo para trás para não interceptar a luz. Naquele momento ele notou a presença de 2 árabes que sorriam para eles. Atrás do velho lojista, na escuridão, sentados em sacos cheios que ocupavam completamente os fundos da loja. Tapetes vermelhos e pretos, lenços bordados pendiam das paredes e o chão estava coberto de sacos e pequenas caixas cheias de sementes aromáticas. No balcão, ao redor de uma balança com pratos de cobre brilhantes e uma velha fita métrica com marcações desbotadas, estavam enfileirados os pães de açúcar, um dos quais, despojado de suas grossas fraldas de papel azul, parecia ter começado a ferver na ponta. Quando o velho comerciante colocou o bule de chá no balcão e disse "Bom dia", o cheiro de lã e especiarias que pairava no ambiente se elevou acima do aroma do chá. Marcel falou apressadamente, naquele tom de voz baixo que ele usava quando discutia negócios. Então ele abriu o baú, mostrou os tecidos e lenços, colocou de lado a balança e a fita métrica para expor sua mercadoria diante do velho comerciante. Ele ficou nervoso, levantou a voz, riu desordenadamente
e tinha a aparência de uma mulher que quer agradar, mas não tem certeza de si. Agora, com as mãos bem abertas, ele imitava a compra e a venda. O velho balançou a cabeça, passou a bandeja de chá para os dois árabes atrás dele, disse apenas algumas palavras que pareceram desencorajar Marcel. Ele juntou os tecidos, empilhou-os no porta-malas, depois enxugou o improvável suor da testa. Ele chamou o porteiro e eles partiram em direção às arcadas. Eles tiveram um pouco mais de sorte com sua primeira loja, embora o proprietário inicialmente tenha adotado o mesmo ar olímpico. Eles acham que são Deus Pai, disse Marcel, mas também são vendedores. A vida é difícil para todos. Janine o seguiu sem responder. O vento havia se acalmado quase completamente. O céu estava clareando em alguns pontos. Uma luz fria e brilhante descia dos poços azuis que se abriam na espessura das nuvens. Eles já tinham saído da praça. Caminharam por ruas estreitas ao longo de muros de adobe, acima dos quais pendiam rosas podres de dezembro. E aqui e ali uma romã seca e cheia de vermes. Naquele bairro flutuava um aroma de poeira e café, a fumaça de uma fogueira de casca de árvore, o cheiro de pedra e ovelhas. As lojas distantes uma das outras ficavam escavadas nas paredes. As pernas de Janine estavam pesadas, mas aos poucos seu marido foi se acalmando, começou a vender e ao mesmo tempo se tornou mais conciliador. Ele chamou Janine de minha pequena, e a jornada não seria em vão. Isso é certo, disse Janine. É melhor lidar com eles diretamente. Eles retornaram ao centro, por outra rua. A tarde já avançava e o céu já estava limpo. Eles pararam na praça. Marcel esfregou as mãos, olhando com carinho para o baú à sua frente. Olha, disse Janine. Do outro lado da praça veio um árabe alto, magro e vigoroso, com o rosto aquilino e bronzeado, vestido com uma djellaba azul celeste, calçando finas botas amarelas e mãos enluvadas. Somente o chale que ele usava como turbante dava a impressão de ser um daqueles oficiais franceses de assuntos nativos que Janine às vezes admirava. Ele caminhou na direção deles com passos regulares, mas parecia estar olhando além do grupo que formava, enquanto lentamente tirava a luva de uma das mãos. Bem, disse Marcel, dando de ombros, lá vai alguém que pensa que é general. Sim, todos tinham o mesmo ar, orgulhoso, mas a verdade é que este estava exagerando. Cercado pelo espaço vazio da praça, ele caminhou direto em direção ao porta-malas, sem vê-los. Depois de um tempo, a distância entre eles diminuiu rapidamente e o árabe já estava se aproximando, quando Marcel de repente agarrou a alça do baú e puxou-a para trás. O outro passou sem aparentemente ter visto nada. Seguiu com o mesmo passo em direção às muralhas. Janine olhou para o marido. Ele parecia abatido. Agora eles acham que pode pagar qualquer coisa, disse ele. Janine não respondeu. Ela odiava a arrogância estúpida do árabe. De repente se sentiu miserável. Ele queria ir embora, pensou. Em seu pequeno apartamento, a ideia de voltar para o hotel, para aquele quarto gelado, a desanimava. De repente, ela pensou que o dono o havia aconselhado a subir ao terraço do forte, de onde podia ver o deserto. Ela disse ao Marcel também que eles poderiam deixar o baú no hotel, mas ele estava cansado e queria dormir um pouco antes do jantar. Por favor, disse Janine. Ele olhou para ela, de repente afetuoso. Claro, meu amor, claro, ele disse. Ela esperou por ele em frente ao hotel, na rua. A multidão vestida de branco aumentava cada vez mais. Não havia uma única mulher à vista. Janine teve a impressão de nunca ter visto tantos homens. No entanto, ninguém olhou para ela. Alguns aparentemente sem vê-la,
Lentamente viraram para ela seus rostos magros e envelhecidos que, aos seus olhos, os faziam todos parecer iguais. O rosto do soldado francês no ônibus, o do árabe com luvas, um rosto ao mesmo tempo astuto e altivo. Eles viraram o rosto para a estranha, não a viram e então, leve e silenciosamente, passaram por ela, cujos tornozelos já começavam a inchar. E seu desconforto, sua necessidade de ir embora, estavam aumentando. Por que eu vim? Mas naquele momento Marcel desceu. Quando começaram a subir as escadas do forte, eram 5 da tarde. O vento havia se acalmado completamente. O céu, completamente limpo, ficou então azul malva. O frio mais seco ardia em suas bochechas. Na metade da escada, um velho árabe encostado na parede perguntou se precisava de algum guia, mas sem se mover, como se tivesse certeza de que a resposta seria negativa. A escada era longa e íngreme, apesar de vários patamares de terra batida. À medida que subiam, o espaço se expandia e eles ascendiam para uma luz cada vez mais vasta, fria, seca, na qual cada som do oásis os alcançava como uma pureza clara. O ar iluminado parecia vibrar ao redor deles, e a vibração se tornava cada vez mais longa à medida que avançavam, como sua passagem causasse uma onda sonora que crescia no cristal de luz que se expandiria. E no momento em que ela chegou ao terraço, seu olhar desapareceu de repente no vasto horizonte, além do palmeiral. Pareceu a Janine que todo o céu estava ressoando com uma única nota brilhante e breve, cujos ecos gradualmente preencheram o espaço acima dela. Então cessaram de repente, deixando-a em silêncio diante da vastidão, sem limites. De fato, de leste a oeste, seu olhar podia se mover lentamente, sem encontrar um único obstáculo, ao longo de uma curva perfeita. Abaixo dela estavam os terraços azuis e brancos da Medina, ensanguentados pelas manchas vermelhas sombrias dos pimentões secando ao sol. Não havia ninguém à vista, mas dos pátios internos vinham vozes risonhas, correrias incompreensíveis, junto com o cheiro aromático de café torrado. Um pouco mais longe, as plumas do palmeiral, divididas por muros de barro em retângulos irregulares, gemiam sob o efeito de um vento que não se sentia ali no terraço. Mais ao longe, ocre e cinza, começava o reino das pedras, até o horizonte, sem que nenhum sinal de vida aparecesse. Somente a alguma distância do oásis, perto do riacho que corria para o oeste, ao longo do palmeiral, eram visíveis grandes tendas pretas. Ao seu redor, uma manada de dromedários imóveis, minúsculos, ao longe. Formava no chão cinzento os sinais sombrios de uma escrita estranha, cujo significado precisava ser decifrado. Acima do deserto, o silêncio era tão vasto quanto o espaço. Apoiando todo o corpo no parapeito, Janine ficou sem palavras, incapaz de se desvencilhar do vazio que se abria diante dela. Marcel estava se mexendo ao lado dela. Estava com frio, queria descer. O que havia para ver lá? Mas ela não conseguia tirar os olhos do horizonte. De repente pareceu-lhe que algo a esperava ali, ainda mais ao sul, naquele lugar onde o céu e a terra se encontravam em uma linha pura, algo que ela havia ignorado até então, e no entanto sempre sentira falta. A luz estava desaparecendo lentamente no final da tarde. Antes cristalino, agora se tornou líquido. Ao mesmo tempo, no coração de uma mulher que só o acaso havia trazido até ali, todos os nós dos anos, do hábito, do tédio que até então a mantinham aprisionada, estavam sendo desatados. Olhou para o acampamento dos nômades. Ela nem sequer tinha visto os homens que viviam ali. Nada se movia entre as tendas pretas e ainda assim, embora até aquele dia ela mal soubesse da existência deles, tudo o que conseguia pensar era neles.
sem teto, separados do mundo. Era um punhado de pessoas errantes naquele vasto território que ela descobria com os olhos e que, no entanto, era apenas uma parte ínfima de um espaço ainda maior, cujo voo vertiginoso só parava milhares de quilômetros mais ao sul, ali onde o primeiro rio finalmente fertiliza a selva. Alguns homens caminharam incansavelmente para sempre por aquela terra seca, roída até os ossos, por aquele vasto país sem possuir nada, mas sem servir a ninguém, miseráveis e livres senhores de um reino estranho. Janine não sabia por que aquela ideia lhe enchia de uma tristeza tão doce e tão vasta que lhe fechava os olhos. Só sabia que desde o início dos tempos aquele reino lhe fora prometido e que nunca seria seu, nunca, exceto talvez naquele momento fugaz, quando ela abriu os olhos novamente para o céu, repentinamente imóvel, e para as ondas de luz coagulada, enquanto as vozes que se elevavam da Medina abruptamente silenciavam. Parecia-lhe que o curso do mundo tinha acabado de parar, e que daquele momento em diante ninguém envelheceria, ninguém morreria. A partir daí e em todos os lugares, a vida ficou suspensa, exceto em seu coração, onde naquele exato momento alguém chorava de tristeza e admiração. Mas a luz começou a se mover e o sol, claro e sem calor, pôs-se em direção ao oeste, avermelhando um pouco, enquanto uma onda cinzenta se formava no leste, se preparava para inundar lentamente a imensa planície. O primeiro cão uivou, seu grito distante elevando-se no ar cada vez mais frio. Então Janine percebeu que estava tremendo. Nós vamos chutar sua bunda, disse Marcel. Você é estúpido. Vamos voltar. Mas ele pegou a mão dela sem jeito. Dócil, ela se afastou do parapeito e o seguiu. O velho árabe, na escada imóvel, observava-os descer em direção à cidade. Caminhava sem ver ninguém, acabrunhada pelo peso de um cansaço imenso e repentino, arrastando seu corpo, cujo fardo agora parecia insuportável. Sua exaltação a havia abandonado. Agora ela se sentia grande demais, grossa demais, branca demais também, para o mundo em que acabara de entrar. Uma criança, uma menina, um homem murcho, um chacal furtivo, eram as únicas criaturas que podiam pisar silenciosamente naquela terra. O que ela faria dali em diante? Além de rastejar para o sono, para a morte. Ela de fato arrastou até o restaurante, diante do marido que de repente ficou taciturno, ou que pregava seu cansaço, enquanto ela própria lutava fracamente contra a febre de um resfriado que sentia aumentar. E ela também se arrastou para a cama, onde Marcel se juntou a ela. Imediatamente apagou a luz sem pedir nada. O quarto estava congelante. Janine sentiu o frio avançando enquanto a febre aumentava. Respirava mal, seu sangue batia sem ser aquecido. Algo como medo estava crescendo dentro dela. Se virou, a velha cama de ferro rangendo sob seu peso. Não, eu não queria ficar doente. O marido dela já estava dormindo e ela precisava dormir também. Precisava. Os sons abafados da cidade chegavam até ela através de clarabóia. Os velhos fonógrafos nos cafés mouros tocavam melodias nasais que vagamente reconhecia e que chegavam até por trás do murmúrio das multidões que se moviam lentamente. Teve que dormir, mas contou as tendas pretas, atrás de suas pálpebras os camelos imóveis pastavam, imensas solidões giravam dentro dela. Sim, por quê? Por quê? Por que ela veio? Com essa pergunta, ela adormeceu. Acordou um pouco mais tarde. Ao redor dela havia um silêncio completo. Mas nos limites da cidade os cães roucos uivavam na noite silenciosa. Janine estremeceu.
Se virou e sentiu o ombro duro do marido contra o seu ombro. De repente, meio adormecida, se apertou contra ele. Flutuou pelo sonho sem submergir, agarrando-se àquele ombro com uma ânsia inconsciente, como se fosse seu porto mais seguro. Falou, mas sua boca não emitiu nenhum som. Falou, mas mal conseguia se ouvir. Só sentia o calor de Marcel. Quanto há mais de 20 anos, todas as noites, assim, no seu aconchego, sempre os dois, mesmo quando estavam doentes, mesmo quando estavam viajando, como naquele momento. Além disso, o que ela teria feito sozinha em casa? Sem filhos? Era isso que estava faltando? Não sabia. Ela seguiu Marcel, só isso, feliz por saber que alguém precisava dela. A única alegria que ela lhe deu foi saber que ela era necessária. Não havia dúvidas de que ele não a queria. Nem o amor rancoroso tem esse rosto carrancudo. Mas qual é o rosto dele? Eles se amavam à noite, sem se verem, as apalpadelas. Existe algum amor além da escuridão? Existe um amor que clama em plena luz do dia? Ela não sabia, mas sabia que Marcel precisava dela, que ela precisava dessa necessidade, que vivia dela noite e dia, principalmente à noite. Todas as noites, quando ele não queria ficar sozinho, nem envelhecer, nem morrer, com aquele ar obtuso que adotava e que ela às vezes reconhecia nos rostos dos outros homens. Único traço comum a todos aqueles loucos que se camuflam sob disposições razoáveis, até que o delírio os toma e os impede, desesperadamente para um corpo de mulher, para nele enterrar seu desejo, tudo que a solidão e a noite têm de aterrador. Marcel se mexeu um pouco como se quisesse se afastar dela. Não, ele não a amava. Ele simplesmente tinha medo de tudo que não fosse ela. E eles deveriam ter se separado há muito tempo para dormirem sozinhos até o fim. Mas quem é capaz de dormir sempre sozinho? Alguns homens o fazem. Aqueles que o chamado ou o infortúnio separou dos outros, que se deitam todas as noites na mesma cama que a morte. Marcel nunca poderia fazê-lo, muito menos ele, uma criatura fraca e indefesa, sempre assustada pela dor, seu filho, justamente aquele que precisava dela e que naquele exato momento soltou uma espécie de gemido. Ela se aninhou um pouco mais perto dele, colocou a mão em seu peito. E em seu coração ele disse o nome amoroso que ele a chamava no passado e que eles ainda usavam de vez em quando entre si, mas sem pensar no que estavam dizendo. Ela o chamou de todo o coração. Além disso, ela também precisava dele. Precisava de sua força, de suas pequenas peculiaridades. Ela também tinha medo de morrer. Se eu pudesse superar esse medo, eu seria feliz. Instantaneamente, ela foi tomada por uma angústia sem nome. Ela se separou de Marcel? Não, eu não estava superando nada. Eu não estava feliz. Eu realmente iria morrer, sem nunca me livrar disso. Seu coração doeu. Ele de repente descobriu que estava se afogando sob um peso imenso que ele carregava há 20 anos, um peso sob o qual ele agora lutava com todas as suas forças. Ela queria se livrar dele, mesmo que Marcel, mesmo que os outros, nunca se livrassem. Ela sentou-se na cama acordada, apurou os ouvidos em direção a um chamado que parecia muito próximo dela. Mas somente as vozes exaustas e incansáveis dos cães chegavam até, vindas dos confins da noite. Uma brisa leve surgiu. Podia ouvir suas águas suaves correndo pelo palmeiral. Vinha do sul, de onde o deserto e a noite agora se misturavam sob o céu, imóveis novamente, onde a vida parava, onde ninguém envelhecia ou morria. Então as águas do vento pararam de fluir. E ela nem teve certeza se tinha ouvido alguma coisa, exceto um chamado silencioso que ela também podia ouvir ou silenciar à vontade, e cujo significado ela nunca saberia se não respondesse instantaneamente. Sim, imediatamente,
disso pelo menos tinha certeza. Ela se levantou sem brusquidão e permaneceu imóvel perto da cama, atenta à respiração do marido. Marcel estava dormindo. Um instante depois, ela perdeu o calor da cama e o frio tomou conta dela. Se vestiu lentamente, tateando em busca de suas roupas sob a luz fraca que vinha das postes de luz através das janelas da porta da frente. Chegou à porta com os sapatos na mão. Esperou mais um momento na escuridão e então abriu a porta lentamente. A maçaneta da porta rangeu e ela congelou. Seu coração batia descontroladamente. Ouviu atentamente, tranquilizada pelo silêncio. Virou a mão um pouco mais para a frente. A rotação da maçaneta da porta parecia interminável. Por fim, abriu a porta, saiu e fechou-a novamente com as mesmas precauções. Então, com a bochecha pressionada contra a madeira, esperou. Depois de um momento, percebeu distantemente a respiração de Marcel. Ele se virou, sentiu o ar frio da noite bater bem no rosto e correu pela galeria. A porta do hotel estava fechada. Enquanto manipulava a fechadura, o vigia noturno apareceu no topo da escada com um olhar confuso no rosto. Falou em árabe. Já volto, disse Janine, e saiu andando pela noite. Guirlandas de estrelas caíam do céu negro sobre as palmeiras e casas. Correu pela curta avenida que levava ao forte, agora deserto. O frio que não precisava mais lutar contra o sol invadiu a noite. O ar gelado queimou seus pulmões. Mas continuou correndo, meio cega na escuridão. Porém, no alto da avenida surgiram algumas luzes que se aproximavam dela em zigue-zague. Ela parou, ouviu o farfalhar dos élitros. Finalmente, por trás das luzes que aumentavam de tamanho, viu enormes digelabas, sob as quais brilhavam as frágeis rodas das bicicletas. As digelabas roçaram nela. 3 luzes vermelhas apareceram na escuridão atrás dela, depois desapareceram. Retomou a corrida em direção ao forte. Na metade da escada, o ar ardente em seus pulmões tornou-se tão forte que ela quis parar. Mas um último impulso atirou-a contra sua vontade para o terraço, para o parapeito, contra o qual ela apertou a barriga. Ela ofegou, tudo ficou confuso diante de seus olhos. A corrida não a havia aquecido e todos os seus membros ainda tremiam, mas logo ela estava inalando firmemente o ar frio que estava engolindo, e um calor tímido começou a surgir em meio aos tremores. Seus olhos finalmente se abriram para os espaços da noite. Nenhuma respiração, nenhum ruído, nada perturbava o silêncio e a solidão que cercavam Janine, exceto às vezes o estalar abafado das pedras que o frio reduzia à areia. Mas depois de um momento pareceu-lhe que uma espécie de rotação pesada arrastava o céu acima dela. Milhares de estrelas se formavam implacavelmente na espessura da noite fria e seca. Seus brilhantes pingentes de gelo, quebrando-se instantaneamente, começaram a deslizar imperceptivelmente em direção ao horizonte. Janine não conseguia parar de olhar para aquelas luzes flutuantes. Ela se virou e aos poucos se reencontrou com o seu eu mais profundo, pelo mesmo caminho imóvel, onde o desejo e o frio agora lutavam. As estrelas caíam diante dela, uma por uma, depois desapareciam entre as rochas do deserto, e a cada vez Janine se abria um pouco mais para a noite. Ela respirava, aquecendo o frio, o peso da existência, a vida insana ou imóvel, a angústia prolongada de viver e morrer. Depois de correr descontroladamente por tantos anos diante do medo, ela finalmente conseguiu parar. Ao mesmo tempo, ela parecia reencontrar suas raízes, como se a seiva subisse novamente por seu corpo, que não tremia mais. Pressionando toda a barriga contra o parapeito, projetando sua atenção em direção ao céu em movimento,
Ela só esperava que seu coração ainda agitado se acalmasse e que o silêncio finalmente caísse sobre ela. As últimas estrelas das constelações deixaram seus aglomerados um pouco mais abaixo, sobre o horizonte do deserto, e ficaram imóveis. Então, com uma doçura insuportável, Janine começou a se encher da água da noite, vencendo o frio, subindo pouco a pouco do centro escuro do seu ser e transbordando em ondas ininterruptas, até encher sua boca de gemidos. Um instante depois, todo o céu se estendia acima dela, deitado no chão frio. Quando Janine voltou com as mesmas preocupações, Marcel não havia acordado, mas ele gemeu quando ela se deitou e, alguns segundos depois, sentou-se abruptamente. Falou e ela não entendeu o que ele disse. Se levantou e acendeu a luz, que a atingiu em cheio no rosto. Cambaleou até a pia e tomou um longo gole d'água mineral da garrafa que estava ali. Estava prestes a se deitar nos lençóis, quando um joelho, na cama, olhou para ela sem entender. Ela estava chorando muito, incapaz de se conter. Não é nada, meu amor, ela disse. Não é nada.